Pessoal, nós estamos hoje aqui fazendo podcast com a presença do Dr. Silvio Pedro Rodrigues, também do Miguel Borges, né? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Dr. Silvio. Ele é advogado trabalhista, foi professor, vice-prefeito, também ele foi vizinho, né, do meu avô, do meu tio, presidente do PCdoB, né, atualmente, também foi presidente da Associação dos Moradores dos Bairros de Borda da Mata. E boa tarde, Silvio. Boa tarde, Dani. Tudo bem? Bem, você? Boa tarde, Miguel. Boa tarde. Tem mais alguma coisa que eu esqueci de colocar aí nessa apresentação? Porque são tantas coisas, né? Então, sou professor de Geografia, sou formado em Geografia, formado em Direito. Dei aulas, também comecei lá atrás, sou da roça, nasci na roça, então trabalhei na roça até me casar praticamente. Em 87, mudei de uma vez para a Borda, trabalhei primeiro em comércio, depois trabalhei como marceneiro, trabalhei numa fábrica de móveis na Borda, Móveis Triunfo. Que legal. Trabalhei 40 meses lá, depois comecei a estudar. Durante esse período que eu estava lá, comecei a fazer faculdade. Sim. Então, formei em Geografia, depois trabalhei 2 anos como professor, aí fui para o sindicato dos professores da rede particular, comecei a fazer Direito. Formei em Direito em 96 e já segui a carreira, comecei a trabalhar como advogado. Vamos começar falando sobre algumas mudanças, né, que aconteceram nas leis trabalhistas. Nós sabemos que com o decorrer dos anos, né, vieram sendo feitas várias mudanças, alguns avanços, alguns retrocessos. Então, eu gostaria de te perguntar primeiro o que veio para melhor, se existe alguma coisa que veio para melhor, e o que veio para piorar a situação. Primeiro, o que veio para melhor. A questão do que veio para melhor é muito difícil a gente encontrar alguma coisa, mas eu entendo, por exemplo, a questão do contrato de trabalho de fim de ano, por exemplo, contrato temporário. Então, quando inventaram a lei para o contrato temporário, facilitou, porque antes disso, ou era contrato por prazo determinado, no caso do contrato de experiência, o contrato de safra, contrato por tarefa, depois veio esse contrato agora, no fim do ano, que eles estão praticando mais. Então, isso aí eu acredito que tenha ajudado um pouco nesse sentido. O resto das mudanças, eu acredito que não tenha ajudado, não. Não ajudaram em muita coisa, né? Inclusive, aumentou a questão da idade para aposentadoria? Foi Não, isso aí foi na reforma trabalhista, na reforma previdenciária. A reforma trabalhista vem acontecendo há muito tempo. A questão dos trabalhadores, a luta dos trabalhadores, começou lá, lembra do Cartizo, deve ter estudado lá com a dona Cida. Então, quando do Cartismo, os trabalhadores, o sonho dos trabalhadores era ter 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer, aquela questão das 8 horas. Essa luta dos trabalhadores desembocou, inclusive, ficou como símbolo aí o 1º de maio. Foi uma repressão que teve nos Estados Unidos, que morreram alguns trabalhadores, e foi justamente por causa da luta por 8 horas diárias de trabalho. No Brasil, essa luta começou no início do século passado. Teve uma greve nacional, uma greve em 2017, principalmente no estado de São Paulo, o foco dela, e aí veio os italianos, os anarquistas italianos, principalmente, espanhóis que vieram para o Brasil, eles vieram organizando as associações de amparo ao trabalhador, depois sindicatos, e os anarquistas, e organizando para que os trabalhadores no Brasil conquistassem esses direitos. Aí depois chegou em 2022, foi montado o Partido Comunista, já com uma visão mais político-pragmática, uma visão mais prática do movimento sindical, do direito dos trabalhadores.
e começaram a organizar de melhor forma os trabalhadores, até lançaram, não me lembro bem, que 2020, 1927, 1928, um marmorista, Minervino de Oliveira, como candidato a presidente. Inclusive, também, além de trabalhador, era negro. E depois as lutas foram se acirrando, Getúlio Vargas. Aí, na década de 40, pegar toda a legislação que já existia, legislação esparsa, legislação por categorias, por exemplo, os rodoviários, que eram muito fortes, os professores, e dentre outras categorias, químicos, eletricitários, e pegaram essa legislação esparsa, que tinha várias leis, e fizeram a CLT, que é a consolidação da legislação do trabalho, CLT. E aí a CLT ficou sendo, foi um livrão, um resumo de tudo, quer dizer, um ajuntado de tudo, que funcionou praticamente até 2017, quando teve a reforma trabalhista do Michel Temer. E nesse período, lógico, teve algumas alterações. No caso, por exemplo, em 2013, teve a inserção da, da mulher na CLT, da empregada doméstica, principalmente os domésticos na CLT. Os empregados domésticos não tinham direito a FGTS, não tinham direito a férias de 30 dias, eram 20 dias úteis, não tinha direito a hora extra, então os patrões abusavam, as empregadas domésticas ficavam à disposição. Então era muito difícil, não tinha direito também, por exemplo, quando era dispensado, se não tem o fundo de garantia, a pessoa ficava praticamente ao desamparo. Em 2013 foi feita a reforma da CLT nesse sentido, foi introduzida uma lei lá, foi feita a lei das domésticas, elas passaram a ter esse direito. Foi também incluído aí na Constituição Federal de 88 a questão do direito dos trabalhadores rurais, que eram tratados mais ou menos como as domésticas. Mas só uma observação, as pessoas entregam, ou até os legisladores mesmo, os deputados, os senadores, os políticos de uma forma geral, eles fazem as leis, eles entregam os direitos para quem precisa, mas entregam de forma parcial. Veja, na época lá que foi feita a CLT, que organizou a CLT, que o Getúlio Vargas promulgou a CLT, existia mais gente na roça, mais trabalhadores na roça do que na cidade. Eram os trabalhadores rurais, os empregadores rurais. Então, eles deixaram os trabalhadores rurais como um subtrabalhador. Ele não tinha todos os direitos do trabalhador urbano. Também as domésticas. Só em 2013 que ela foi igualada aos outros trabalhadores. Quer dizer, existe no direito, na luta pelo direito, existe sempre uma resistência. E quem vai entregar, ele não entrega de graça. Ele entrega sempre aquilo que, na última possibilidade de resistência deles, entrega os anéis para não entregar os dedos. Né? Então, foi assim com o direito do trabalho. Então, teve alguns benefícios, mas também teve alguns retrocessos, digamos. Sim, na reforma de 2017, do Michel Temer, de novembro de 2017, teve bastante retrocesso. Por exemplo, questão de homologação de rescisão de contrato de trabalho. Homologação é quando o trabalhador demitido, ele ia no sindicato, para o funcionário do sindicato, para o sindicalista conferir os direitos estavam corretos. Aí, tendo a CLT, tendo a convenção coletiva, que são direitos a mais que o trabalhador tem, o trabalhador da categoria tem, ele fazia um check-up ali, dava uma corrigida na rescisão e carimbava, homologava a rescisão dando a quitação, junto com o trabalhador, dando a quitação daquela verba que ele estava recebendo. E quando tinha diferença, ele fazia uma ressalva para o trabalhador procurar aquele direito ou não. Aí dependia do trabalhador a busca desse direito ou não. O que aconteceu? Esse direito de fazer a homologação foi suprimido. O patrão não é mais obrigado. E o que acontece com isso? Hoje atrasa-se o pagamento das verbas rescisórias, paga a verba rescisória
de qualquer jeito. Uma coisa que tenho visto como advogado, cotidianamente, a questão de não projeção do aviso prévio. Por exemplo, a pessoa trabalha 5 anos, hoje tem um aviso prévio proporcional, 30 dias, mais 3 dias por ano trabalhado. Então, 5 anos seria 45 dias o aviso prévio. Aí eles dão baixa na carteira ali, o dia, eles dão aviso prévio indenizado, dão baixa naquela data e não prorroga no contrato de trabalho aqueles 45 dias. E aqueles 45 dias corresponde a 2/12 de 13º, 2/12 de férias, o terço de férias. E, quer dizer, o trabalhador tem prejuízo, mesmo pagando o aviso prévio indenizado, se não tiver projeção, ele tem prejuízo. E isso graças à questão da homologação. Mas teve outros prejuízos, por exemplo, tempos atrás, antes da mudança na CLT, do retrocesso da CLT, quando não dava um intervalo de no mínimo 1 hora para o trabalhador alimentar e para repousar, o empregador era obrigado a pagar 1 hora extra completa. Por que isso? Porque o intervalo para repouso e alimentação ele era questão de saúde pública. A gente sabe que quando a gente se alimenta, o corpo demora um pouco para fazer a digestão. Então, todo o organismo, naquele período, ele começa a funcionar para absorver aquilo que a gente comeu. Então, naquele momento, a pessoa não está apto, ele não tem a mesma disposição para trabalhar. Então, é mais fácil acontecer acidente, a pessoa, se for continuar se esforçando para produzir a mesma coisa, cansa mais. Então, aquilo ali era considerado de saúde pública, aquele intervalo. Por isso, tinha que pagar não só a diferença do tempo que não foi usufruído do intervalo, mas pagava a hora cheia. Depois da reforma da CLT, pode ficar tempo agora de meia hora. E meia hora a gente sabe que é praticamente impossível se alimentar, principalmente numa fábrica, num lugar que tem mais de 10 funcionários. Por quê? Porque vai entrar numa fila para se alimentar, vai ter que fazer higiene para ir comer, né? Então tem isso aí, tem outros prejuízos ainda. Questão, por exemplo, do contrato intermitente. Contrato intermitente, como é que funciona? A empresa, ela faz anotação na carteira do empregado, entretanto, o empregado fica em casa sem receber, à disposição do empregador. Quando o empregador necessitar, ele chama o empregado para trabalhar. E já aconteceu, lá em Pouso Alegre, no escritório, uma moça ficar 4 meses sem ser chamada para trabalhar. Em casa, com a carteira anotada, 4 meses sem trabalhar, sem salário. E, além disso, ainda tem mais um absurdo. Se o trabalhador for chamado para trabalhar e o que ele trabalhou não der um salário mínimo, quando ele for pagar o INSS, ele tem que complementar, porque o mínimo do pagamento do INSS, nesse caso, é o salário mínimo. Então, ele tem que complementar o valor no salário mínimo. Então, penalizou mais ainda o trabalhador. Aí fica por conta do trabalhador. Aí fica por conta do trabalhador. Ele vai ter que tirar do minguado do salário dele essa complementação. Outra coisa, a questão sindical, que é uma questão polêmica, os trabalhadores não entendem muito isso, mas a questão do imposto sindical, contribuição sindical. Os sindicatos têm que sobreviver, têm que pagar aluguel, pagar telefone, pagar água, tem que ter os gastos de pagar empregado. Sim. Então, ele tinha que se manter. E aí fizeram a supressão do imposto sindical. A maioria dos sindicatos, por exemplo, sindicatos dos empregados do comércio de Pouso Alegre e região, teve que fechar 7 subsedes. Subsede Extrema, Monte Sião, Jacutinga, Ouro Fino, Cambuí, Camanducaia. Eu não lembro se tinha sede em Borda da Mata, Santa Rita, Sapucaí. Por quê? Porque não teve mais como se manter. E não tendo como se manter,
aí o empregado fica à mercê da boa vontade do patrão. E a gente sabe que nem todo patrão é honesto, nem todo patrão ajuda, né? A maioria vai pensar nele próprio, né? Sim, vai pensar no próprio bolso. No próprio bolso. Então, teve alguns retrocessos, com certeza. Eu gostaria de te perguntar, por exemplo, quando uma pessoa fica doente, certo? Um funcionário fica doente. E ele retorna depois de um certo tempo para a empresa que ele trabalhava. Existe alguma estabilidade com questão ao retorno desse funcionário? Porque enquanto ele está afastado do trabalho, ele está sendo pago pelo INSS, né? E quando Certo. ele volta ao trabalho, ele voltaria para a empresa, aí de repente aquela vaga daquele funcionário está sendo ocupada por outro funcionário. E aí, se não tiver aquele lugar que ele fazia anteriormente, ele vai voltar para a mesma função, ele teria alguma estabilidade ou não? Aí depende da situação. Nada é muito exato no direito, né? Depende inclusive da cabeça do juiz. Mas, basicamente, existe duas situações. Por exemplo, uma doença que não tem relação com o trabalho. Relação nenhuma com o trabalho. Quando o INSS der alta, quer dizer que o trabalhador está apto. E se o trabalhador está apto ao trabalho e não foi acidente de trabalho, não foi doença ocupacional, doença relacionada ao trabalho, ele pode ser demitido imediatamente. Ele pode voltar, a empresa já dá o aviso prévio, ele já ser dispensado. Certo. O grande problema é que grande parte das doenças, mesmo não tendo relação com o trabalho, relação direta com o trabalho, ela tem relação de concausa. Por exemplo, a pessoa é muito maltratado no trabalho. Uhum. Ele tem uma relação ali conflituosa com gerentes, com superiores hierárquicos ali no trabalho. Existe muita exigência, praticamente assédio. O que normalmente acontece? O empregado acaba adoecendo psicologicamente. Tipo uma depressão. Uma depressão, qualquer coisa nesse sentido. Ou ele é uma doença mental. Aí ele vai para o INSS. Se ele não entrar depois, logicamente que o médico não vai dar um atestado falando que é doença ocupacional. Depois, na hora que ele voltar, ele pode ser demitido. Mas se ele procurar justiça, se ele conseguir um laudo de um perito judicial para provar que aquilo ali, que existe uma concausa naquilo ali, que a situação do trabalho agravou, mesmo que ele tenha predisposição, a situação do trabalho agravou aquilo ali, ele tem estabilidade. Certo. Aí, além da questão da possibilidade de indenização pelos prejuízos causados ao trabalhador, ele ainda tem uma estabilidade de 1 ano a partir da volta dele ao trabalho. Isso quando não existe na convenção coletiva uma previsão de estabilidade por tempo maior. A questão, por exemplo, de esforço, que a gente, como advogado, sempre vê. Esforço. Trabalhador que trabalha em centro de distribuição, trabalhador construção civil, que se esforça muito, dá problema de coluna. Tipo uma lesão, uma hérnia de disco, um desvio na coluna. Isso. Quase sempre, se for bem provado, se o trabalhador pegar todas as provas, guardar atestados, os laudos, as imagens que ele consegue ali da doença dele, quase sempre dá com causa. Então, aí nesse caso, tem estabilidade. Então, no caso de doença, recapitulando, né? No caso de doença que não tem relação com o trabalho, pode demitir imediatamente. No caso de doença que seja doença ocupacional, por exemplo, ocupacional legítima, que pode ser considerada acidente de trabalho, uma pó de pedra no pulmão, que quem trabalha em pedreira sempre tem. Então, é uma doença característica. Isso aí é considerado acidente de trabalho. Então, quando volta, 1 ano de estabilidade. Questão esse, por exemplo, da concausa, que é agravado, também provou, tem também a estabilidade.
Ah, interessante. Então, tudo vai depender da situação do Sim, funcionário, se é relacionado ao trabalho ou não. até em Pouso Alegre, na Justiça do Trabalho de Pouso Alegre, aconteceu bastante ultimamente, de uns tempos para cá, trabalhador que teve que desempenhar as funções durante a pandemia, que pegou Covid. Então, se o Covid foi adquirido no ambiente de trabalho, é considerado doença ocupacional. Então, estabilidade do ano. Se é sequelas, piorou. Se der sequela, aí tem que pagar a sequela também. Né? Legal. É bom que o trabalhador saiba, né, dos seus direitos. Em caso de dúvida, é sempre bom procurar um advogado trabalhista, né, como o doutor Silvio, para saber dos seus direitos. E com questão à aposentadoria, quais são os tipos de aposentadoria que existem? Então, são vários tipos de aposentadoria. Tem as aposentadorias, principalmente, aí tem que ver os institutos de previdência. Bom, a gente tem os particulares, por exemplo, da Caixa, do Itaú, do Bradesco, que aí eles fazem aquilo, cada um tem o seu regimento. E tem os públicos, que tem aqui em Borda da Mata mesmo, teve o Instituto de Previdência, que depois acabaram com as matas, né, Miguel? Tem o INSS, tem o IPREM de Pouso Alegre, e tem o IPSENG ainda, Tem. em Minas Gerais, com professores do Estado, então você participou também do IPSENG. Então, aí cada um tem a sua legislação. Lógico que todo mundo, todos os institutos têm uma legislação, os públicos, muito parecida com o do regime geral, que é o nosso famoso INSS. E aí, os tipos de aposentadoria. Tem a aposentadoria antiga, tinha, até a reforma de 2019, tinha aposentadoria por tempo de contribuição. Você completava, a mulher completava 30 anos, o homem 35 podia aposentar por tempo de contribuição. Quando era professora, por exemplo, professora 25 anos, o professor 30 anos podia aposentar. Com a mudança da legislação, a mudança que aconteceu em 2019, isso foi alterado. Hoje, a aposentadoria tem que ter idade mínima e tempo de contribuição. Aí vem o fator para se aposentar. Por exemplo, você atualmente, se me lembro bem, é 98 ou 99 do homem. Então você tem que somar a idade mais o tempo de contribuição e aquilo ali dá 98 ou 99 na atualidade. E conta dois pontos por ano. Conta um ano de idade, né? E conta um ponto da contribuição para o INSS. Então, essa aí é aposentadoria, idade, contribuição. Tem a aposentadoria especial, que é a aposentadoria para quem trabalha em atividade insalubre ou em condições insalubres. Questão, por exemplo, dos radiologistas, quem trabalha em, por exemplo, gari, atividades insalubres. Então, eles têm um tempo menor de contribuição, que chega até 40%. Então, isso aí é a menos. Aí, aposentado pode aposentar até com 25 anos de contribuição. Só que aí tem também que fazer esses cálculos aí de idade mais tempo de contribuição. Então, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial e aposentadoria por doença, aposentadoria por invalidez. Aí a pessoa, quando fica inválida, aí, com laudo pericial do INSS ou através da justiça, um laudo judicial, ela também se aposenta, porque não pode trabalhar mais. Tem ainda, são várias, tem ainda a questão quando a pessoa, por exemplo, readaptada, a pessoa acaba adquirindo uma doença ou sofre um acidente e não pode exercer mais aquela função. Então, a questão que eu falei antes, do pó de pedra no pulmão, que é a famosa silicose. Uma pessoa que adquire silicose no serviço, ela não vai poder ter contato com frio, não vai poder ter contato com pó, não vai poder se esforçar mais. Então, tem a idade que tiver, ele vai ter que ter um trabalho específico, um trabalho sem essas
característica de esforço, pó, frio. Por quê? Porque ele vai ter muita facilidade para ter doenças pulmonares, doenças respiratórias. Então, aí, normalmente, eles fazem uma readaptação, veem o tanto que ele perdeu, qual foi o prejuízo, a capacidade de trabalho que ele perdeu, o percentual. Por exemplo, 50%. O INSS banca os 50%, ele vai receber meio salário que ele recebia e vai encaminhar ele para trabalhar como readaptado, e onde pode, onde não tem pó, não tem frio. Então, por exemplo, trabalhar como guarda de banco, ou trabalhar no serviço que respeite os limites físicos dele. Então, o que eu me lembro, assim, basicamente, são essas as aposentadorias, as formas, os benefícios da Previdência. Certo. É justamente isso para não prejudicar, né, a saúde do trabalhador, no Sim. caso. E com questão à aposentadoria por invalidez, existe um tempo mínimo de contribuição para a pessoa se aposentar por invalidez ou não? Por invalidez, tem tempo mínimo, sim, eles exigem o tempo mínimo. Tem que ver a questão da invalidez de acidente do trabalho. Invalidez por acidente do trabalho não tem tempo mínimo. Uhum. Por quê? Porque é considerado acidente do trabalho. Certo. Então, já teve caso que eu movi na justiça, do adolescente foi trabalhar, arrebentou a mão, esmagou a mão, aí eles tiveram que, ele estava assim, primeiros dias de trabalho, tiveram que organizar o contrato de trabalho dele, a contribuição, rapidamente, para que ele entrasse no INSS, para que ele recebesse o benefício. Depois eu não segui mais, entendo que ele tenha pegado pelo menos, tenha recebido pelo menos do INSS um benefício por incapacidade ali, incapacidade parcial no INSS. Quer dizer, nesse caso não precisa de o mínimo. Agora, se for, por exemplo, uma pessoa que paga, que contribui normalmente, se me lembro bem, é no mínimo 1 ano de contribuição, para ele começar a ter o direito de receber o benefício. Certo. Então, e qual foi a reforma da Previdência que você acha que mais prejudicou nos últimos anos a questão de tempo de aposentadoria? Porque antes existia uma determinada idade, né, para se aposentar, e parece que acabou aumentando essa questão da idade, né? Antes a pessoa, por exemplo, nós vimos vários casos, né? Eu, como aluna, vi vários casos de professores que se aposentavam com 43 anos, com 40 anos. Hoje em dia, parece que não existe mais essa questão de só tempo de contribuição, tem que ter idade também. Como ficou essa questão na Previdência? É o famoso fator previdenciário. Então, no caso, hoje, as mulheres, as professoras, estão com 88 ou 89 pontos. Aí ela vai ter que ter, por exemplo, 30 anos de contribuição, ela com 25 aposentava, 30 anos, mais 58 de idade para chegar ali nos 88, ou 59 para chegar nos 89. Então, é nisso aí que prejudicou. Eu mesmo, o ano passado, em novembro, completei 35 anos de contribuição. Não pude aposentar, porque não tinha idade para aposentar. Agora vou pagar pedágio. Aí acrescenta, por exemplo, 50%, ou eles retiram 50% daquilo que eu teria. Então, se fosse na situação atual 4 anos, então eu tenho que trabalhar mais 2 anos. E não é só trabalhar. Eu vou trabalhar e continuar pagando. Não recebo, além disso, eu continuo pagando. Então, é uma injustiça. E a gente sabe, quando a aposentadoria, conforme de professor, você é professora, você sabe como é que é. A gente tem um impacto emocional, tem um esforço ali que acaba abalando a pessoa. Então, aquela aposentadoria não foi inventada sem nenhuma referência, não foi uma conquista sem referência. Foi uma aposentadoria necessária para proteger o trabalhador. E com essa reforma, o que aconteceu? Jogar tudo por terra, aquilo lá de trás, jogar tudo por terra.
E o professor, no fim da vida profissional dele, vai caindo também a capacidade dele de trabalho, inclusive a capacidade assim de, apesar de ter mais conhecimento, mas ele se cansa mais, ele não tem mais paciência para passar o conteúdo, o salário é baixo, então tem que ter uma carga horária vasta, então não tem mais o mesmo pique, não tem mais a mesma energia para trabalhar. Então acaba prejudicando não só o professor, não só o trabalhador, mas prejudicando também aqueles que dependem dele, dependem do trabalho dele, no caso do trabalhador ou dos estudantes do professor. Né? Então prejudicou bastante. Sim, com certeza. E a maioria dos professores acabam muitas vezes adoecendo a questão emocional, justamente, né? Pela mudança de hoje. Como uma vez eu fiz um curso na escola que tinha geração X, Y e Z. Então foram mudando as gerações, né? Hoje existe o avanço da tecnologia, né? E muitas vezes alguns professores não acompanharam esses avanços. E acaba tornando mais difícil para ele continuar, talvez, ali para uma idade mais tempo de sala de aula, do que ele teria direito se a lei não tivesse mudado. Né? Então... Sim. E a questão, nessa questão da mudança, inclusive eu sempre converso com o Miguel, a questão pelo WhatsApp, a questão da mudança na sociedade. O que acontece? A educação de hoje é uma educação mais liberal, e os pais hoje trabalham mais. Tempos atrás, quando as famílias até tinham mais filhos, normalmente a mãe ficava em casa, cuidando dos filhos, educando os filhos, tentando dar um jeito, pelo menos servindo de porta-voz dos erros dele, passando para o pai colocar eles no prumo. Né? E agora, pai e mãe trabalham. Então fica difícil, praticamente não tem mais convivência. E aí quem que vai educar? O professor não educa. Não, a gente nas escolas aí, a gente nota que você teve 40 alunos em sala de aula, 45 alunos. Até 47. Então, um absurdo. Como é que você vai dar educação? O conteúdo curricular já é difícil, quase impossível passar para 40 crianças ou 40 adolescentes. Agora, educação, e se os pais não estão presentes, os pais se matam no serviço, chegam em casa só depois do serviço, ainda cansados, ainda não tem nem quem vai contar para eles o que aconteceu durante o dia, para tentar corrigir. Então dá esses problemas e acaba complicando. Aí vem a questão da família, que hoje está mais complicado, os professores que estão sobrecarregados, aí é muito difícil, acaba refletindo principalmente no professor, né? Que é o elo mais fraco, teoricamente, da corrente. Né? Porque de um lado tem o dono da escola, seja o Estado, ou seja, escola particular, que exige uma boa produção, uma boa aula, que dê resultados, e tem os pais que, além de exigir o conteúdo, agora estão exigindo também educação. E se o professor ousar usar alguma palavra, alguma forma mais agressiva para chamar a atenção dos estudantes, os pais vão junto com o estudante dar uma surra no professor. Ficar matando em cima do professor, né? Então, com certeza, a situação acabou piorando. Então, a gente observa aí, né, que essas reformas, tanto trabalhistas quanto previdenciárias, acabaram prejudicando as pessoas, não só os trabalhadores, como também aqueles alunos envolvidos, as outras pessoas envolvidas, né? Então, assim, teve muitos retrocessos, com certeza. Então, eu gostaria de te agradecer por esse assunto, né, que nós conversamos. E a gente vai marcar um outro dia, né, um próximo programa, para nós falarmos de um outro assunto, porque a gente sabe que a questão de direitos, ela é muito grande, né? São várias coisas envolvidas, né? E assim, você tem conhecimento muito grande em várias áreas. Então, no próximo programa, a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão de prefeito, vice, que é a questão da gestão pública. Aí a gente já deixa marcado aqui o convite para que no próximo programa você venha conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Certo. Questão da educação mesmo.
Eu entendo que o ser humano, por exemplo, ele se diferencia dos animais pela consciência do próprio direito. Essa questão da racionalidade, eu entendo que seja isso. E o ser humano, quanto mais ele souber do seu direito, mais humano ele se torna e mais assim capacitado para defender os seus direitos, para construir uma sociedade melhor, para ter avanço, inclusive tecnológico. Então, é necessário a questão do direito. Estou à disposição. Sim, com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Uma pausa.